Olá, pessoal. Hoje aqui, né, na nossa jornada acadêmica multidisciplinar em saúde, vamos discutir um pouquinho sobre as ferramentas da qualidade na gestão dos serviços de saúde. Eu sou Jadson Nilo, sou enfermeiro de formação e atualmente sou residente do programa clínico cirúrgico do Hospital Sírio-Libanês. E aí, para a gente começar a entender um pouco sobre ferramentas de qualidade, é primordial que a gente entenda o que é gestão de risco, o que é risco dentro do ambiente hospitalar. E aí, gestão de risco é a aplicação sistêmica e contínua de políticas, procedimentos, condutas e recursos na identificação, que é super primordial, na análise desses eventos, a avaliação, que haja a comunicação e o controle de riscos e eventos adversos que afetam a segurança do paciente ou do colaborador ou do ambiente no qual eles estão inseridos, certo? A saúde humana, a integridade profissional, o meio ambiente e até mesmo a imagem institucional. Então não adianta só eu compreender o que é gestão de risco se eu não aplicá-la na minha prática. Se eu não conseguir fazer uma análise real da causa raiz daquele problema, se eu não conseguir fazer uma avaliação de forma contínua, se eu não comunicar à minha equipe, aos meus gestores sobre o que está acontecendo, né, o perfil da minha unidade, o perfil do meu hospital, sobre esses riscos que vêm acontecendo e como trabalhar em cima deles. Então é super importante que em todo hospital exista a gestão de risco, porque a gente sabe que dentro do ambiente hospitalar existem diversos riscos e eles precisam ser minimizados da melhor forma possível. E quem faz isso? O núcleo de segurança do paciente, junto com a equipe da qualidade. E aí, quando a gente vem pensando um pouquinho sobre a classificação dos riscos, existem dois tipos. Existe o risco não clínico e existe o risco clínico. O risco não clínico é aquele que tem relação com a segurança das instalações ou até mesmo com o atendimento aos processos de prestação de cuidados aos pacientes, além dos riscos gerados da quebra das condições adequadas de trabalho. Então, são aqueles riscos que estão de forma externa, né, longe diretamente relacionada ao paciente em si, contato direto, beira-leito, mas sim em relação à sua infraestrutura, tudo aquilo que está em torno para melhoria e qualidade assistencial daquela equipe. Como exemplo, temos a manutenção de elevadores. Se um elevador ele não tem manutenção preventiva, se não tem comprovação, evidência de que você faz essa manutenção preventiva, você não está fazendo gestão de risco. E aí, em algum momento, quando o paciente, por emergência, precisa descer para uma tomografia, ser transportado de uma enfermaria para onde é a terapia intensiva, e esse elevador falhar, vai gerar um risco para o meu paciente, né? Vai gerar um risco também para a minha equipe, vai atrasar todo o transporte desse paciente que requer um cuidado de cuidados intensivo. Então, se esse elevador não está funcionando de forma correta, algo aconteceu. E aí, o que aconteceu? O elevador não funcionou. Por que não funcionou? Não fizeram a manutenção preventiva. Por que não fizeram a manutenção preventiva? Então, vocês vão sempre em busca do porquê daquilo que está acontecendo para poder solucionar. Porque isso não pode acontecer. Porque isso é um risco. E ele mesmo não sendo um risco diretamente clínico, né? Ele é um risco não clínico, mas ele vai acabar acarretando em complicações para aqueles pacientes relacionados ao risco clínico. Quando a gente vai para os riscos clínicos, é todo risco associado à ação direta ou indireta do profissional da área da saúde, certo? Resultado da deficiência de política de ações organizadas na prestação dos cuidados de saúde. Por exemplo, é uma instituição que não tem protocolos. É uma instituição que ela não consegue trabalhar o passo a passo de cada procedimento. Um faz de um jeito, outro faz de outro, então vai ter viés de erro e que pode acabar complicando, né? Pode acabar apresentando um incidente ou um evento adverso para esse paciente. E aí, como exemplo, podemos citar a cirurgia não segura. É um centro cirúrgico onde eu não tenho um checklist de cirurgia segura, admito o paciente, coloco no pré-operatório, faço minha anamnese de qualquer forma e não faço de forma fidedigna que deve ser realizada, investigo se o paciente está em uso de adornos, tatuagem, se tem prótese, qual é a preparação ideal para esse paciente, para aquele determinado tipo de cirurgia, o local onde vai ser realizada a cirurgia foi feito de forma adequada, foi verificado pelo cirurgião que vai estar lá dentro do momento da cirurgia e não sua equipe de apoio. O paciente observou o local da demarcação, ele também confirmou, fez uma dupla checagem com a equipe médica. O enfermeiro daquele setor, antes de ir para o centro cirúrgico, fez uma pré-conferência também do local a ser operado. Familiares que estavam com aquele paciente fez uma conferência. Então,
Existem N formas de barrar erros que podem vir a acontecer, certo? A identificação do paciente, pacientes homônimos, então acaba trocando pulseira, acaba trocando e administrando medicação de forma equivocada, certo? Então tudo isso são barreiras que são importantes a gente observar e que estão inerentes nos riscos clínicos, infecção, risco de queda para pacientes acima de 60 anos, pacientes em uso de sedativos, pacientes em uso de antipertensivo, né, psicotrópicos. Então tudo isso acaba influenciando na cognição daquele paciente e pode acarretar em um risco de queda aumentado para aquele paciente. Então é importante que a minha instituição trabalhe com alguns protocolos, algumas ferramentas que melhore, que barre esses erros, né, dentro da minha instituição. E aí é importante compreender que existe gestão e gerenciamento de riscos. Gestão de risco refere-se totalmente à sua arquitetura, né? São princípios, estrutura, processo que servem para gerenciar risco de forma eficaz. Já gerenciar risco refere-se à aplicação dessa arquitetura para riscos específicos. Por exemplo, eu vou gerenciar o risco de AVC. Então, eu vou fazer um protocolo voltado para aqueles pacientes que foram admitidos lá na minha unidade, voltados para o AVC. Vou gerenciar risco de AVC, do IAM, vou gerenciar o risco de queda. Então, vou ter uma equipe, um comitê dentro da minha instituição, formado por equipe multi, enfermeiro, nutri, médico, de diversas partes do hospital e vou formar o meu time. Essa é a minha equipe de queda, é meu comitê de queda. Então, eles vão criar medidas preventivas para que minimizem essas quedas dentro da minha instituição. Então, vai ser um grupo focado, trabalhando voltado para essa temática, tá bom? E aí, quando a gente vai observar, é a estrutura de gestão de risco que fornece as bases a serem implantadas em toda a instituição. É a gestão de risco que vai conseguir acompanhar cada gerenciamento de risco daquela instituição, de cada protocolo que está sendo criado dentro dela, tá bom? E aí é importante entender, por que fazer gestão de risco? Os riscos, eles são tratados, eles podem ter o seu impacto reduzido ou pelo menos monitorado. Pronto. Se eu observar que esse paciente tem um risco, se a minha instituição apresentar um risco, eu tenho que monitorar, né, esses riscos que possam vir a acontecer. Pelo menos para poder acompanhar o perfil ou tentar ajudar a diminuir esses eventos. E riscos ignorados, né, têm impacto completamente desconhecido e isso pode causar danos irreversíveis. Por exemplo, são eventos que acontecem, ninguém acaba notificando, ninguém acaba informando para ninguém. Entrei no quarto do paciente, estou meio cansado e tenho duas pacientes chamadas Maria. E entro no quarto da paciente Maria, depois vou em outro paciente, um colega meu pede para entrar no quarto da paciente dele, que também se chama Maria, e eu não sabia. Então, por desventura, eu posso acabar dando alguma medicação errada, fazendo algo errado, certo? E nessa troca, eu nem sinalizei para o enfermeiro, enfermeiro, aqui na nossa ala tem dois pacientes homônimos, tem dois nomes Maria, inicial, né? Então era bom separar aqui, o técnico vai ficar com esse paciente, ver uma forma de sinalizar na porta, como é que eu consigo identificar qual é a Maria X, qual é a Maria Y, né? Tentar minimizar essas barreiras. Mas não, ninguém tá nem aí, ninguém se preocupa com isso, acaba dando para o mesmo técnico na hora de fazer o seu dimensionamento do dia da sua equipe assistencial e acaba dando as duas Marias para um único colaborador. E aí vai aumentar, consequentemente, a incidência de ter um erro, né? Porque são pacientes homônimos, são pacientes com nomes semelhantes. Então, são riscos ignorados durante o meu dia a dia, mas que no final podem ter um impacto muito grande dentro da minha instituição e para aquele paciente, tá bom? E a chance de erros acontecerem no cuidado da saúde, ele é elevadíssimo, uma vez que a prestação de serviços ocorre em um ambiente complexo e depende de interação de pessoas, equipamentos, medidas preventivas, instalação e tecnologias para aquela instituição. Então, setores mais críticos, por exemplo, temos centro cirúrgico, ocorre constantemente cirurgias. Eu tenho também a unidade de terapia intensiva, né, que é um ambiente complexo, é um ambiente cheio de dispositivos invasivos, o paciente está mais debilitado, é um paciente que requer um cuidado 24 horas, né? Eu tenho a hemodinâmica também, que é um procedimento, né, altamente invasivo, então tem que ser observado tudo isso com bastante cuidado e cautela. E aí, por que fazer gestão de risco? A segurança do paciente compreende justamente a redução do risco de danos ao paciente no serviço de saúde. E aí, risco é a mesma coisa que a probabilidade de ocorrência de um incidente. E aí, o que seria o incidente? O incidente é um evento ou circunstância
que poderia resultar ou resultou em dano desnecessário para o doente. E aí tem algumas classificações de incidentes que podem acontecer para aquele doente, aquele paciente, aquele cliente que entra na nossa instituição. O primeiro exemplo é uma circunstância notificável, certo? É algo que eu posso observar e eu posso notificar de forma preventiva para que aquilo não venha acontecer novamente em outro momento, tá bom? Um exemplo é a escala defasada de um plantão. Eu sou enfermeiro lá da minha unidade, da minha UTI, por exemplo, certo? E eu tenho 10 leitos. A cada 10 leitos, eu preciso ter, no mínimo, 5 colaboradores técnicos. Cada um ficaria com 2 pacientes e aí eu estou no meu dimensionamento da forma correta. Mas digamos que naquele plantão só havia apenas 4 técnicos e eu estou com um faltando. Como é que eu vou realizar isso? Como é que eu vou solucionar isso? Eu vou atrás de um remanejo, né? Não posso trabalhar naquela UTI com apenas 4 técnicos, já que eu sei que o dimensionamento mínimo pede 5. Eu vou solucionar esse problema. Pode ser que eu solucione, pode ser que não. Mas isso é uma circunstância notificável, porque isso não pode acontecer, certo? E aí eu vou procurar investigar o porquê isso aconteceu. Ah, o colaborador não veio do dia. Por quê? Ah, ficou doente e avisou em cima da hora. Entendeu? Então tem que começar a investigar o porquê desse dimensionamento de forma incorreta. Sempre ir além para buscar o porquê essa circunstância é cabível de notificação. Tá bom? Outro temos o near miss, que é a quase falha, certo? Um exemplo bem prático é, vou instalar um concentrado de massas em um paciente, certo? E eu tenho lá as minhas duas Maria na minha unidade de internação. Eu tenho a Maria do leito 1 e eu tenho a minha Maria do leito 5. E aí o médico avaliou, viu que a hemoglobina estava lá embaixo, então precisava fazer transfusão de uma bolsa de concentrado de massas. Na Maria do leito 5, certo? Chegou o concentrado de massa, não estava sabendo, só vi na prescrição que estava prescrito concentrado, né? E aí fui ver, vi que era o sangue, ok, chegou, vou lá e entro na Maria do leito 1 e não na Maria do leito 5, que é que deveria receber o concentrado de massa, porque eu fui inicialmente pela Maria. A minha paciente Maria do 1 é a que vai receber, então eu vou lá e entro, certo? Vou lá, comunico a paciente que vai receber o concentrado, ela acha estranho, eu recebi o concentrado, ninguém me disse nada, o médico não me informou nada, e eu não realmente, ele deixou prescrito, né? Viu que a hemoglobina estava baixa, acabei de ver do seu exame porque estava corrido um pouco no plantão hoje, mas é a senhora que vai receber, porque está aqui no nome da senhora Maria. E aí quando ele vai rever a bolsa do concentrado, ele revê que não é a Maria certa, é a Maria do leito 5. E aí ele pede desculpa, sai do quarto da paciente, né? E vai instalar no paciente certo. Então isso é um NERMIS, é uma circunstância, né, notificável, uma quase falha que ele poderia ter acontecido, mas teve algumas barreiras. Teve o paciente que colaborou dizendo que não sabia que recebia esse concentrado e ele em si caiu em si, né, e foi conferir a bolsa para ver o nome da paciente, o fator RH, né, o fator sanguíneo, tudo direitinho do paciente, da nascimento, atendimento, para poder confirmar se aquele paciente queria receber o concentrado. Ele recebeu antes e barrou o erro, então é um near miss, é uma quase falha. Mas eu também tenho um incidente sem dano. Digamos que, por exemplo, esse paciente chegou nessa paciente da Maria do Leito 1 e administrou o concentrado, certo? Não observou o nome, não observou a data de nascimento, só disse que ela precisava usar o concentrado e instalou na paciente. Essa paciente também não questionou nada, ou digamos que fosse um paciente sedado, um paciente comatoso e que não vai se comunicar, né? Não tem nenhum familiar em torno dele para poder ajudar nessa prevenção, né? Nessa forma de barrar esse erro. E aí acabou administrando esse concentrado. E aí quando ele percebe já é tarde demais, já tinha instalado o concentrado. Mas ele observou rapidamente que o tipo sanguíneo era o mesmo do doador. A mesma paciente que recebeu é o mesmo fator sanguíneo daquele que doou. Então, era um incidente, né, sem dano, porque provavelmente essa paciente não apresentou nenhuma complicação pós a transfusão, não apresentou nenhuma reação pós-transfusional ou até mesmo intratransfusional. Então, se ela não apresentou nada, mas recebeu esse concentrado, tomou medicação, que é para aquele paciente não era indicado, mas ele não tinha reação, não tinha alergia, né, a nenhuma dessas medicações, por exemplo, esse foi o incidente, aconteceu o incidente, isso não podemos negar, mas que não causou dano ao paciente, mas é cabível de notificação, certo? Agora você deu concentrado para aquele paciente e que o fator sanguíneo era completamente o oposto e o paciente apresentou uma reação naquele momento que eu instalei o concentrado, né? Ou deu uma medicação que ele era alérgico, eu já aciono o código vermelho, né? Já aciono a equipe médica, que aí deu um alarme, de acionamento da equipe médica para poder fazer essa avaliação
pré-reação desse paciente, né? Mas que aí é considerado um evento adverso, porque atingiu o paciente e ainda causou dano ao paciente. Mas se aquele meu paciente, além de ter apresentado a reação alérgica, ele foi a óbito por essa falha minha, esse é chamado de evento sentinela, certo? O Neverest evento, que é algo que não poderia acontecer, por exemplo, e aconteceu por um erro simples, né, de ter observado na bolsa o nome do paciente certo, o fator sanguíneo, ter visto a data de nascimento, o número do atendimento, o número de prontuário, com a identificação da instituição, né, ter conferido de forma fidedigna com o paciente, ó, seu nome é X, data de nascimento é X, fazer uma dupla conferência do colaborador com o paciente, colaborador com outro colaborador técnico, nutri, farmacêutico, alguém que esteja compondo ali a equipe naquele momento, tá bom? E aí, aqui tem alguns exemplos, né, de alguns eventos sentinela que acontecem e que não devem acontecer, como, por exemplo, o gás errado na administração de oxigênio, ou gases medicinais, suicídio de paciente dentro da sua instituição, inseminação artificial com esperma do doador errado ou com óvulo errado. Imagine quão gigantesco esse impacto vai ter na vida daquela pessoa, daquele paciente ou daquele cliente. Imagine, você querer ter um filho de alguém, né? Vai ler, tá o doador e tudo perfeito, e a clínica acaba trocando, né, fazendo viés de erro e acaba fazendo esse descuido que é considerado um evento sentinela. É algo que não deve, não pode jamais acontecer, ok? E aí a gente vai observar aqui que no Brasil, entre o ano de 2014 e 2020, teve cerca mais ou menos de mais de 1 milhão de notificações. E a gente consegue observar que durante um dia teve em média mais ou menos de 335 incidentes no Brasil. Então é um número muito grande por dia. Então imagine a quantidade, né, de notificações que ocorrem e principalmente aquelas subnotificações, aqueles eventos que acontecem e a equipe não acaba notificando. Então é um número muito grande, né, 2014 para 2022, mas imagine também os casos subnotificados que a gente não tem o conhecimento para poder fazer a intervenção ou o plano de ação. Então é super importante, mesmo que seja uma circunstância notificável, o NIRMIS acabe notificando, porque é a partir daí que ele começar a trabalhar e fazer tratativas diante desses incidentes. Quando a gente vem tratando também sobre as porcentagens, né, de notificação por macro-regiões, Sudeste 41% de notificações, o Nordeste 21%, e o último está lá, o Norte, com 5% de notificações daquele lá 1 milhão, tá bom? E aí os 5 estados que mais notificam, em primeiro lugar está Minas Gerais, é um estado, né, que notifica de forma recorrente tudo que vem acontecendo dentro da sua instituição. São Paulo, Paraná está em terceiro, Distrito Federal está em quarto e em quinto lugar, na verdade, está Santa Catarina. E aí, quais são os 5 principais tipos de incidentes que foram notificados entre 2019 e 2022? Os que maior tiveram incidência, né, maiores casos. Primeiro foi falhas durante a assistência à saúde, seja lá por queda, descuido durante sua assistência, né, seja pela equipe médica, enfermagem, nutrição, físio. Então teve um descuido e gerou ocorrendo uma incidência. Segundo, a lesão por pressão. Terceiro, falhas envolvendo catéter venoso, seja flebite, né? Infecção de corrente sanguínea associada a esse catéter, então teve algum descuido. Então observaram que teve um aumento muito grande no Brasil durante esses últimos anos. A queda do paciente. E o quinto lugar, falhas envolvendo sondas, esterilização, lesão por pressão provocada por dispositivo médico. Então, algo relacionado a essa sonda acabou acarretando inúmeras notificações no Brasil. E aí os 5 principais Neverest eventos, né, que são aqueles eventos que não podem, não devem acontecer. A primeira, falhas durante a assistência à saúde. A segunda, lesão por pressão estágio 2. Então, lesão por pressão estágio 1 e 2 ainda é tolerável, mas é notificável dentro da nossa instituição, certo? Mas 4 já é considerado sentinela, é algo que não pode, não deve acontecer. Receber um paciente, entregar ele para a sociedade, entregar ele de volta para a sua família com a lesão estágio 4, tá bom? Retenção não intencionais de corpo estranho em pacientes após cirurgia. É aquele paciente vai para a cirurgia, retorna para uma internação ou para a UTI cirúrgica e está com a gás dentro do seu abdômen, certo? Esquecer alguma pinça, alguma coisa dentro do corpo do meu paciente. Então, isso é o que não deve acontecer,
porque aí vai caber uma análise surreal de toda a equipe, mesmo da alta gestão, até a equipe que estava lá dentro do procedimento, a equipe assistencial, para poder fazer uma análise da causa raiz daquele problema e começar a investigar de fato o que aconteceu. Quarto, suicídio, né? Tentativas de suicídio ou dano auto-infligido que resultou em lesão séria durante aquela assistência, ou óbito mesmo no intraoperatório, ou até mesmo imediatamente o pós-operatório em pacientes com asa classe 1. Então, são pacientes que estão com alta sedação e acabam indo a óbito, né? Então, por alguma complicação recorrente do ato cirúrgico. Então, tudo isso tem que ser observado. São as 5 principais, né, notificações de eventos centenários que aconteceram entre o ano de 2014 e 2022. E aí, diante de todos esses casos de notificação, por regiões, maiores incidências, podemos continuar trabalhando em saúde e querendo que ela seja segura sem fazer gestão de risco? Será que eu vou ter como levar meu paciente para um procedimento cirúrgico e espero que ocorra tudo bem se naquela instituição não tem protocolo, se lá na minha admissão, no meu pré-operatório, não colocaram uma pulseira no meu paciente, no meu familiar, né? Não fizeram perguntas se tem alergia, não fizeram uma boa anamnese, não fizeram um bom exame físico, não conversei com a equipe médica, a equipe anestésica, a equipe de enfermagem. Então é importante que seja boa a comunicação, né, entre todo esse ciclo, paciente e equipe profissional, porque isso é uma das metas internacionais de segurança do paciente. É a segunda meta, melhorar a comunicação entre os profissionais, mas não quer dizer que essa comunicação tem que ser melhorada somente entre os profissionais, mas também com o paciente, com o colaborador, né, com os familiares em torno, com o cuidador. Então é importante que essa comunicação ela seja melhorada para que minimize esses riscos que venham a acontecer dentro da instituição, certo? E aqui tem um exemplo clássico, o pessoal está aí na piscina, né? E aí fizeram a gambiarra aqui, onde tem uma extensão para poder, acho que aqui para acender a grelha deles, né? Para poder assar carne e tudo mais. Mas isso aqui é um risco, certo? Porque se eu sei que se isso aqui virar, vai dar choque em todo mundo. Então isso não é ideal. Como é que eu poderia barrar isso? Como é que eu poderia minimizar esse risco aqui? E é isso que a gente vai começar a trabalhar, certo? Só que é importante que eu entenda que dentro da gestão de risco eu tenho 2 métodos de realizar a minha ação de correção, né, de certa forma, para que esses erros não aconteçam. Eu tenho uma ação preventiva, certo? E eu tenho uma ação corretiva. E aí você vai aprender a partir de agora, que é onde eu vou ter uma ação reativa ou vou ter uma reação proativa mediante os incidentes acontecidos. E aí o primeiro passo é a ação reativa, né? Que é a ação corretiva. Como o nome já diz, eu vou corrigir algo que já aconteceu previamente. São dados coletados pelas informações devidas do tratamento dos incidentes notificados. Minha equipe notificou, vou lá e vou conduzir qual é a melhor forma de encontrar a causa do problema, elaborar meu plano de ação e ver quais são as medidas que eu vou tomando de acordo com esse meu plano. E adota-se uma série de posturas para os incidentes mais graves e recorrentes e vai solucionando os problemas nas sequências de suas ocorrências. Então, eu tenho X caso, vou pegar os mais graves, que eu observo o que aconteceu e vou solucionando. Agora tem os médios, de média complexidade. Vou lá e vou solucionando até chegar nos de mais baixa complexidade e vou solucionando. Só que até isso, de chegar lá da alta complexidade até médio e baixo, já vai vindo acontecendo outros eventos. E aí, como é que eu vou fazendo isso? Só de forma corretiva, meio que apagando o fogo, meio agindo como bombeiro. Vai acontecendo, vou agindo, vai acontecendo, vou agindo. E tudo isso gera um estresse, né? As pessoas, a equipe, ao paciente, a instituição como um todo. Porque isso acaba sufocando, sempre esperar acontecer para eu agir, para tomar uma decisão. E aí é uma forma de você fazer uma análise, né? De fazer uma correção corretiva. Mas também temos a modalidade 2, que é a ação proativa, é a ação preventiva. Como o próprio nome já diz, eu vou prevenir para que aquilo não venha acontecer dentro da minha instituição. E esses dados projetados por meio da análise de risco dos processos de cada setor. Então, eu vou avaliar quais as maiores incidências de ocorrência, né, de incidentes que vão acontecendo. Na minha UTI cirúrgica, a maior incidência é de exteriorização de sonda vesical de demora, de extubação acidental, de exteriorização de catéter central, de exteriorização do PIC, né, que é o catéter central de inserção periférica. Então, observe que a maior incidência são desses. Então, eu vou ter que tratar, né, fazer de forma preventiva para que isso não venha mais a acontecer.
ou até mesmo quando eu vou criar uma UTI, né, vou implementar uma nova UTI dentro da minha instituição, eu já tenho que pensar nos possíveis indicadores e possíveis incidentes que podem vir a acontecer para eu trabalhar em cima desses eventos, de forma preventiva, porque quando eu abrir minha UTI, já vou ter mais ou menos noção de quais os incidentes que podem, né, estão suscetíveis a acontecer no meu paciente e eu já vou prevenir previamente, certo? E são aplicadas metodologias e procedimentos para enfrentar as incertezas que o futuro reserva. É preciso utilizar o quê? Ferramentas da qualidade como prevenção da ocorrência desses eventos ou como trabalhar esses eventos após a ocorrência. E as regras são definidas e as consequências são assumidas dentro de limites aceitáveis. Dentro da ação preventiva, eu tenho um limite X de quanto é que eu vou tolerar para perceber, né, que aquele incidente é aceitável dentro da minha instituição. Por exemplo, criei meu plano lá de ação preventiva e eu só vou aceitar dentro desse mês que apenas tenha 2 quedas dentro do meu setor. Então, até 2 quedas é aceitável dentro do meu setor, certo? Para não manchar meus indicadores e que eu consiga avaliar e faça a minha ação preventiva. Mas se naquele mês eu tive 3 quedas, um a mais do que era tolerável para mim, eu tenho que elaborar um plano de ação preventiva novamente, elaborar um plano de ação para aquilo, minimizar, certo? E vai ser algo que vai manchar um pouco o meu indicador. Porque se ele disse que o tolerável era até 3, ultrapassou, isso não é legal para o meu setor, certo? E aí cabe cada instituição definir como é que você quer trabalhar isso. Se é de ação corretiva, acontece, você vai agir, ou se é de forma preventiva, você elabora antes do evento acontecer. E aí, aqui temos um desenho, certo? Por exemplo, temos aqui os riscos, são duas bombas, né? Que vão em caminho desse contato para poder explodir, que aí seria o incidente. Só que nesse meio, a minha equipe assistencial criou uma barreira, colocou como se fosse uma nuvem, algo que pudesse minimizar a força dessa bomba chegar até esse outro local do incidente, tá bom? Se ele criou uma barreira, isso aí ocorre como uma ação preventiva, certo? Ele agiu antes do fato acontecer, mas a ação de forma reativa, ele não fez nada, esperou o evento acontecer, aconteceu o incidente, para depois eu pensar na gestão de risco, o que é que eu posso fazer. Então é importante e primordial que a gente entenda isso, certo? A ação reativa e a ação proativa mediante os incidentes. E aí na gestão de risco, a gente tem algumas etapas importantes para poderem ser analisadas. Tenho que ter o estabelecimento do contexto, tenho que entender onde é que eu estou inserido, onde é que aqueles incidentes estão acontecendo, por que estão acontecendo, aquele setor é o propício, né, aquele setor é o que mais acontece, aqueles eventos, porque, por exemplo, em um setor específico pode ser que não ocorra aquele determinado evento, mas outro é mais comum ter. Então vai depender muito de cada unidade. Unidade de enfermaria é mais difícil, pode ser que aconteça, mas é mais difícil você ver um paciente entubado e acontecer um acidente, né, de extubação acidental na unidade de internação. Pode acontecer, mas é mais difícil porque você vai ver com um paciente entubado em uso de ventilação mecânica, droga vasoativa, sedativa, é mais comum você ver em uma unidade de terapia intensiva. Se você vê numa unidade de internação, é algo estranho, mas tem que ser notificável, só que você tem que entender o contexto no qual está inserido, certo? Eu tenho que identificar esses riscos de forma preventiva, já que minha unidade trabalha de forma preventiva, né? Para o que pode vir acontecer nesse paciente, tem que fazer análise desses riscos, se esses riscos acontecerem ou se eles aconteceram, como é que eu vou analisar esse risco, fazer a avaliação desse risco e a tratativa desses riscos. Como é que eu vou tratar? Como é que eu vou trabalhar isso para minimizar, certo? E em sequência eu tenho que sempre fazer o monitoramento da análise crítica, sempre monitorando mensalmente, semanalmente, qual foi a melhor forma para você dentro da sua instituição para poder fazer o acompanhamento desses incidentes que vêm acontecendo, certo? E por último, tão importante quanto a comunicação para a equipe, né? É importante comunicar para a sua equipe o número de incidentes que aconteceu, por que aconteceu, fazer uma reunião rapidinho ali, um pit stop, né? Ver todo mundo da equipe, comunicar o que aconteceu, como aconteceu, medidas para que não aconteça, e aí mostrar um gráficozinho, ó, X notificações sobre perda de dispositivos, X notificação sobre queda, X notificação sobre cirurgias de forma errada, entendeu? Então, é bom inserir a equipe dentro desse cuidado, porque são eles que trabalham junto com a gente, gerenciando esses riscos do cuidado, né? E aí, para a gente tratar tudo isso, é importante que a gente entenda ferramentas da qualidade.
Eu não vou ter como tratar um risco, tratar algum evento, criar um plano de ação sem usar nenhuma ferramenta, fazer apenas de forma empírica. Ah, eu acho que deve ser feito assim, vou lá e faço. Não tem como, até porque se o seu hospital ele é um hospital acreditado, ou se ele busca uma acreditação, seja JCI, AXA, Quimento, ONA, seja qual for, ISO, é importante que você comprove qual é o plano de ação que você elabora para poder fazer a tratativa daqueles incidentes, tá bom? E aí, ferramentas da qualidade, eles são técnicas, né, que podem utilizar com a finalidade de definir, eu vou definir qual é o meu objetivo naquele momento, certo? O que é que eu busco dentro dele. Eu tenho que mensurar de forma quantitativa aqueles incidentes para que eu tenha números, comprove para o meu para minha alta direção, para o meu gestor, né? Que aquele evento aconteceu, que pode ter impacto significativo para a nossa instituição, na nossa assistência e na vida do paciente. Eu tenho que fazer uma análise, né, daquele problema de forma fidedigna e propor a solução. Como é que eu vou propor algo? Sim, eu consegui analisar previamente o que aconteceu. Não tem como. Eu preciso entrar e fazer uma imersão dentro daquele problema de forma metodologicamente bem trabalhada, com passo a passo, para eu entender o que aconteceu e ver como é que eu posso trabalhar e solucionar esse problema, certo? E tudo isso é bom a gente conseguir trabalhar porque vai apresentar um bom desempenho dentro da nossa instituição. E aí a primeira ferramenta que a gente vai trabalhar nesse momento é o brainstorm, certo? Que é a chuva de ideias, tempestade de ideias, onde a gente vai conseguir pegar um pouquinho de ideias de todos da nossa equipe. E aí, o ideal, essa ideia, na verdade, é ideal para otimizar os recursos e avaliar uma situação, um problema, a partir de diversas perspectivas. Então, eu tive um problema. Ah, o meu paciente teve uma queda. Digamos que eu vou trabalhar o protocolo de queda da minha instituição. Então, no protocolo de queda da minha instituição, eu preciso ter uma equipe multi, eu preciso ter visões de pessoas diferentes. Eu preciso ter um técnico de enfermagem, porque é ele que está à beira-leito, dando banho, mudando decúbito, né? Com esse meu paciente. Eu preciso ter um fisioterapeuta, que é ele que faz fisioterapia com ele, caminha, deambula com esse paciente, então consegue avaliar o risco de queda desse paciente, tá bom? Aplica a escala do risco de queda junto com o enfermeiro, vê como é que faz essa avaliação, certo? Nutrição, como é que está a nutrição desse paciente, faço o acompanhamento com fono, psicologia, quem é a equipe que está ali trabalhando com ele. Então é preciso ter ideia da equipe multi para que cada um coloque a sua perspectiva, a sua ideia, certo? E a intenção é justamente proporcionar um ambiente confortável para toda a equipe, para que os participantes, né, eles se sintam livres para dar ideias, sejam eles incrivelmente geniais, incomum ou até mesmo banais. Mas precisa jogar ideia, vai lá jogando. Ah, eu tenho tal ideia, vamos botar pulseira, bota um quadro, um plano de cuidado no quadro, identificar de tal forma, levantar a grade da cama de tal jeito. Cada um vai dando ideia e depois você vai triando quais são as melhores ideias para poderem ser trabalhadas e possivelmente implantadas. Mas deixa todo mundo jogando ideias, porque é aquele momento que todo mundo vai jogar sua carga de conhecimento, né? Estudar previamente sobre aquele assunto e jogar essa carga de conhecimentos e ideias que vem borbulhando de casa, né? E traz para o trabalho. Então, deixa ele jogar essas ideias para poder ver quais são as melhores, né? Então, isso deixa fluido esse momento de criação de ideias para aquela temática, para aquele problema, inclusive. E aí tem algumas etapas que são importantes. A primeira etapa é a preparação, definir quem vai participar da reunião. Essa é a minha equipe de enfermagem, é um problema que envolve só a enfermagem, é uma equipe multi, é um problema que está relacionado ao nosso setor, é um problema intersetorial, né, que envolve todos, além daquele setor, envolve muita gente, alta direção e tudo mais, então eu tenho que avaliar tudo isso. Pesquisar é importante, que é informar sobre o tema que será discutido. Vamos discutir na próxima reunião, né, nosso brainstorming, sobre tal assunto, sobre tal protocolo, para que tragam novas ideias, certo? E aí chega uma outra reunião que vai ser a tempestade de ideias, onde eu vou estimular os convidados a contribuir com ideias para solucionar aquele problema ou aquela situação. E aí, em sequência, faço a análise e seleção, e vou avaliar as melhores ideias, e por último, vou definir meu plano de ação. Mediante o plano de ação e as ideias que foram jogadas aqui nesse momento, vamos acatar tal, tal, tal. Então, todo mundo vai trabalhar em cima dessas ideias aqui. Pode ser uma única ideia que faça a imersão em todas as outras, pode ser duas, pode ser três, não tem um quantitativo, mas que você pega aqueles principais e que acabe descartando os outros, porque subentende que esses outros, que são, digamos, menores, estão inseridos nesses outros maiores, esses macros, certo? Essas macro ideias. A próxima ferramenta é o ciclo PDCA, muito famoso,
tá bom? Ou ciclo PDSA, que é uma forma de eu fazer uma análise de forma de ciclo e sempre reavaliando tudo aquilo que eu planejei como ação. E aí começo com um plano, que é o P, o planejar, que é o localizar problemas e estabelecer um plano de ação. Então, eu fui lá na minha tempestade de ideias, usei o brainstorming, certo? Teve X ideias, vamos criar um protocolo de risco de queda que na nossa instituição não tem. Então, eu localizei o problema. Onde é que está localizado esse problema? Em todos os setores, porque não é só no meu setor, ele tem uma maior incidência, mas o hospital todo está inerente a esse risco de queda, certo? Então, eu vou estabelecer um plano de ação. Meu plano de ação foi elaborar um protocolo de risco de queda. Ponto, certo? O fazer é o momento da execução do plano, colocar o plano em prática. Como é que eu vou colocar esse plano em prática? Criei o protocolo, vou treinar todo mundo da minha equipe já está todo mundo ciente, certo? Seja ele equipe assistencial, seja ela equipe administrativa, porque a equipe administrativa precisa também compreender esses riscos clínicos que são inerentes no nosso paciente, tá bom? No momento da admissão. Então, vamos colocar uma pulseirinha de X-code, vamos colocar um adesivo de X-code na pulseira de identificação do paciente para sinalizar que ele é risco de queda. Vamos colocar algo na porta do quarto do paciente para sinalizar. Vamos colocar no plano de cuidado do paciente risco de queda. Fazer a avaliação da escala de risco de queda a cada 24 horas, no início da admissão. Então, você vai criar um plano e você tem que executar aquilo como se fosse uma medida preventiva para que aquilo não aconteça, tá bom? Eu tenho que checar em sequência, que é verificar o atingimento de metas, acompanhar os indicadores. Eu observei que em janeiro estava X de queda. Em fevereiro, elaborei meu plano de ação e observei que a partir de março, abril, maio, reduziu o risco de queda. Algo aconteceu através daquele meu plano de ação. Então, eu vou monitorando tudo aquilo que vem acontecendo, se está reduzindo aquelas incidências que estavam acontecendo no meu setor anteriormente à elaboração daquele meu plano de ação, certo? E, por último, é agir. É a ação corretiva do sucesso, padronizar e treinar no sucesso. Quer dizer o quê? Tentei, criei meu plano de ação. Não teve efeito, ficou por igual o quantitativo de quedas durante aquele mês, ou aumentou o risco de queda, não deu certo. Vou voltar novamente, localizar onde está o problema, elaborar um novo plano de ação, executo, vejo se está melhorando. Melhorou? Perfeito. Não melhorou? Vou novamente retornando e vou fazendo esse ciclo até encontrar um ponto bom. Só que na qualidade, como a gente diz, a gente caminha, mas a gente caminha sem encontrar um fim, porque sempre vai ter algo a melhorar, certo? Sempre vai ter algo que a gente possa trabalhar em cima daquilo, sempre através de projetos de melhoria. Então, por exemplo, treinei minha equipe, criei o protocolo, deu perfeito, eu vou padronizar na minha instituição e treinar toda a equipe quando aquele protocolo tiver em sucesso, né? Todo o processo que eu criei, que era tá perfeito, tá tudo ok, minha equipe toda tá toda ciente, o que eu posso melhorar em cima daquilo? Já está ótimo, certo? Mas eu quero ficar ainda mais perfeito. Então, o que é que eu vou buscar para ir melhorando? E aí vai sempre nesse ciclo de melhorias, tá bom? Temos a outra ferramenta que é o 5 porquês, certo? Eu vou perguntando sempre porquê, até encontrar a causa raiz daquele problema, até descobrir qual foi o fator que ocasionou aquele problema. E a ferramenta do 5 porquê, ele ajuda na investigação da causa raiz que levou o problema a acontecer, possibilitando a realização de ações que de fato eliminem aquele problema. E aí, de maneira geral, os 5 porquês pode ser utilizado para resolver qualquer situação em que houver problema e na qual é preciso investigar para encontrar uma solução de forma efetiva, de forma concreta, para barrar ou resolver aquele problema que vem acontecendo, tá bom? E aí existem algumas etapas. A primeira etapa é identifique o problema e agende uma reunião com os participantes envolvidos e afetados por aquele problema. Por exemplo, vamos lá. Eu estou trabalhando na UTI e naquele meu plantão tinha toda a minha equipe, tudo bonitinho, mas um paciente acabou sendo estubado de forma acidental, né? O tubo exteriorizou e eu não sei o que aconteceu. Então eu quero investigar o que ocasionou aquela estubação acidental naquele paciente, porque isso não pode acontecer. Se aconteceu com ele e eu não investigar, não querer descobrir, vai acontecer com outros pacientes e isso tem que ser barrado o quanto antes, tá bom? Então, para lá, foi estubação acidental. Quem é que eu vou envolver? Todo mundo da equipe que estava naquele plantão lá na minha UTI. É o médico? É o enfermeiro? Era o técnico responsável por aquele paciente? Tinha fisioterapeuta? Tinha fono? Quem é que estava envolvido com aquilo tudo? Certo? Tinha nutrição? Então, chamar todos envolvidos. Segundo passo,
Já na reunião, é importante aliar o problema com todos os envolvidos, contar o que aconteceu de forma clara, honesta, concisa e dizer aconteceu XXX. E o principal prejudicado em tudo isso foi o paciente, né? Que acabou atrapalhando na hemodinâmica, na clínica daquele paciente. Então é importante que todos os presentes tenham a mesma compreensão do ocorrido, para assim você começar a questionar. Por que aconteceu o incidente? Ah, porque ninguém estava observando quando o paciente estava comendo sedação e estava lá se agitando e ninguém fez nada. Ah, mas por que ninguém fez nada? Ah, porque todo mundo estava ocupado em intercorrência. Mas por que todo mundo estava ocupado em outra intercorrência? Ah, porque ninguém conseguiu dimensionar a equipe direito para alguém ficar na intercorrência e outros ficar observando os demais pacientes, entendeu? Então, sempre investigar a fundo o que pode estar acontecendo. E aí, como é que você pode trabalhar isso? Ah, se todo mundo foi para cima daquele paciente que teve intercorrência e deixou os outros descobertos, mas por que isso não pode acontecer? Como é que eu vou fazer isso? Vou criar um plano de ação. Quando tiver intercorrência, vai X pessoas para a intercorrência e os demais ficam acompanhando os demais pacientes daquela minha unidade, certo? Outro exemplo aqui, muitas reclamações sobre a demora do atendimento do meu setor ou na minha instituição. E aí, o primeiro porquê. Por que estamos recebendo reclamações sobre a demora no atendimento? Ah, porque o atendimento está sendo lento. Mas o segundo porquê. Por que o atendimento está sendo lento? Ah, porque falta pessoal para a demanda atual. Terceiro porquê. Por que está faltando pessoal para a demanda atual? Ah, porque não houve contratações e muitos funcionários estão de férias. Quarto porquê. Por que essa deficiência de funcionários ocorreu? Ah, porque não houve planejamento de contingência. E aí eu vou com o quinto porquê e pergunto: e por que, gente, não teve esse planejamento de contingência? E aí ninguém sabe responder. E aí onde está a minha causa raiz? Qual é o meu plano de ação? Elaborar um plano de contingência para situações em que o número de funcionários não está adequado à necessidade da demanda de atendimentos. Então, eu vou trabalhar esse dimensionamento, eu ver com minha alta gestão e ver como é que eu posso elaborar esse plano de contingência para deixar um colaborador de stand-by, um colaborador de sobreaviso, quando eu tiver desfalque para acionar, porque senão isso vai ficar gerando impacto na minha assistência, vai ficar gerando impacto ruim para a imagem da instituição pela demora do atendimento. Certo? Então, isso é em busca do porquê, em busca da causa raiz e você elaborar o plano de ação em cima dos 5 porquê. Pode ser que você não precise responder os 5 porquê, talvez no terceiro, no quarto porquê você já consiga encontrar a causa raiz, mas é importante que você venha refinando até encontrar a causa, tá bom? A próxima é o 5W2H, que é uma ferramenta, né, que é usada para criar planos de ação para a resolução de um problema ou detalhar as atividades de um projeto. Onde, como, quem, quanto tempo, definir cada processo cada etapa daquele processo, certo? Ou resolução daquele problema. E aí, o que será feito, certo? Por que será feito? Justificando, vai ser realizado um protocolo de risco de queda porque na nossa instituição está tendo X número de queda, certo? Isso está sendo ruim para a nossa imagem. O que será feito? A elaboração de um protocolo em consonância, junto com toda a equipe multidisciplinar. Quando será feito? Até X data. Por quem será feito? Aí vai destrinçar todos os líderes de cada equipe. Vai ter um líder da nutrição, um líder da enfermagem, um líder médico, para todos trabalharem juntos e resolver aquele problema que é em comum a todos, tá bom? Como será feito? Ele vai mostrar o passo a passo de como é que será feito, quanto custará para ser realizado, e aí faz uma avaliação, faz um levantamento de orçamento para que a alta gestão libere ou não libere, mas se você traz indicadores, se você traz números fidedignos, mostra o quanto de impacto isso tem para a assistência e para a instituição e na vida do paciente, ele vai conseguir contribuir, certo? Temos a outra aqui, a coleta de dados, que é uma ferramenta conhecida também como folha de verificação. Aqui eu vou dando checklist quando tudo está ok. É uma ferramenta onde eu consigo mapear se aquele processo foi realizado, se está sendo realizado, se já está ok, certo? E é um mecanismo simples de coleta, ajuda a controlar os resultados da atividade de determinados projetos. Deve ser desenvolvido juntamente com quem vai utilizar esse instrumento, porque não adianta eu já elaborar, entregar para a minha equipe e ele não saber utilizar. Não vai servir de nada, não vai melhorar em nada, porque ele não sabe usufruir da melhor forma daquela ferramenta, certo? E os usuários devem ser treinados, aquele que vai utilizar o instrumento de coleta, ele tem que ser treinado, explicar cada sigla, explicar para que serve cada itemzinho daquele instrumento.
os dados devem ser extraídos, né, de forma periodicamente e tratados em uma planilha do sistema. Muitas vezes foi lá, coletou todos esses dados semanalmente, na última sexta-feira da semana, última sexta do mês, ou quinzenalmente, vai muito da sua instituição. Você vai exportar todas aquelas variáveis, todas aquelas informações coletadas para uma planilha sistêmica ou mesmo Excel, para depois você traçar os indicadores, né, fazer um gráfico e ter um mapeamento das coisas que estão acontecendo, se estão acontecendo. Então é importante que tenha a exportação desses dados. Não adianta se eu coletar, pegar essa folha e guardar na pasta e não usufruir para nada. Ela tem que ser usufruída. Eu tenho que utilizar ela para indicadores dentro do meu setor, certo? E as informações obtidas, elas ajudam a elaborar justamente indicadores de desempenhos operacionais, que vai dizer, não, eu estou no caminho certo, e é isso que eu estou em busca, certo? Sempre em busca de melhoria através dessas ferramentas da qualidade, melhorando meus indicadores. A outra é o fluxograma, muito conhecido por muita gente, né? Onde eu vou estar direcionando qual é o fluxo daquele atendimento, daquele protocolo, daquele manejo, seja clínico do meu paciente ou não. E aí é um desenho gráfico feito com símbolos, são padronizados, né? Que mostra a sequência lógica das etapas que devem ser realizadas. Quais são as principais vantagens? Visão integrada do processo. Eu vou ver o processo como um todo, desde quando o paciente é admitido lá na minha recepção, encaminhado para poder fazer a ficha, encaminhado para uma determinação, feito um pré-operatório, uma determinação, encaminhado do centro cirúrgico, feito o pré-operatório, né, de forma imediata, ali, antes de entrar na sala operatória, encaminhando o processo, depois que o paciente sai de cirurgia, para onde é que ele vai. Então, eu vou encaminhando todo o fluxo daquele meu paciente dentro da minha instituição. Ah, se é um protocolo de queda, o paciente foi admitido. Quanto tempo tem que ser avaliado com relação à sua queda? O que eu vou fazer para a prevenção de queda? O paciente caiu, o que é que eu faço? O paciente está mantendo a unidade sem queda. Qual é a manutenção da minha conduta? Então, eu vou traçando, certo? Quais são as condutas e vou utilizando esse fluxograma para poder visualmente ser melhor para mim e para toda a equipe, certo? Tem identificação do fluxo do processo de trabalho, identificação das oportunidades de melhoria. E aí como é que eu faço? Seleciono o ponto de partida e seleciono o ponto de chegada. De onde é que eu vou sair até onde eu vou chegar. Liste as etapas principais, os pontos de decisões que você tem que fazer desde a entrada até a saída daquele paciente. E vou construir um diagrama com um símbolo padronizado, certo? E aí vou avaliar o resultado, se aquilo teve efeito ou não, para que todos conhecessem o fluxo de como é feito quando o paciente é admitido ou em determinado X protocolo. Um protocolo muito comum e utilizado, que usa o fluxograma, que muita gente conhece, é justamente do ARRA, né, que é aquele lá da parada cardiorrespiratória. Qual é o manejo da reanimação cardiopulmonar? Ah, eu vou iniciar a reanimação cardiopulmonar quando o ritmo for XX, quando o paciente tiver XY, e aí vou dando a tratativa para cada demanda de contingência para aquele paciente. Então, isso é um fluxograma que eu consigo visualmente, da forma macro, já observar e conseguir ver para onde é que eu vou, como é que eu faço, vou me ajudando a autodirecionar para onde é que eu devo ir, certo? A outra ferramenta é o Kanban, também bastante conhecida. Na verdade, é um quadro onde eu vou colocar todas as minhas tarefas que tenho que fazer, aquelas tarefas que estão em processo e aquelas realizadas. Então, de forma visual, eu com toda a minha equipe lá no meu setor, vou conseguir, olha, nesse mês, o nosso setor, né, vai ter que trabalhar sobre risco de queda, trabalhar risco sobre flebite, risco sobre identificação de uma correta do paciente. E aí, como é que eu vou trabalhar isso? Isso aqui está tudo a fazer. Dois colaboradores já começaram a trabalhar o protocolo de queda, então está em processo. Dois colaboradores já tinham iniciado a elaboração de um plano de ação voltado para a flebite e já foi realizado, só falta implementar. Então, ele é um trabalho teoricamente em processo, mas já está em quase feito, certo? Porque ele precisa ser aplicado. Após a aplicação e avaliar os resultados, ele vai ser um plano de ação realizado. Então é importante que até mesmo dentro da sua equipe assistencial, equipe técnica, falo com o enfermeiro, tenha um plano mesmo de desenvolvimento individual daquele colaborador. Se eu tenho um NX incidente da minha instituição, chamo 2, 3 colaboradores, formamos um mini grupo e peço para ele trabalhar em planos de ação. Como é que eles têm a ideia de melhorar aquele processo dentro do nosso setor? Então, trago essa minha equipe técnica, né, de enfermagem, assistencial, auxiliar, para me ajudar na construção desses elementos como melhoria do processo, certo? Então, quem sabe dando um bastão para ele criar essa ideia. Elaborem algum plano de ação e tragam para mim, conversando e vendo como a gente pode trabalhar isso, porque não só vai ser o enfermeiro que vai atuar mediante essas ocorrências, vocês também podem. Então, vou
trabalhando isso com eles, fazem com que eles desenvolvam, né, o seu plano de desenvolvimento individual como ponto de melhoria dentro daquela assistência. Temos também o diagrama de Ishikawa, certo? Que é conhecido também como causa e efeito, espinha de peixe, PDCA, espinha de peixe, árvore de causa, espinha de peixe, diagrama do 6M, certo? E o diagrama de Ishikawa, ele se propõe justamente a investigar os problemas mais comuns, relacionando as causas mais prováveis que impactam naquele resultado final. E aí ele vem justamente com o formato de um peixe, certo? Onde eu vou preenchendo as suas espinhas para poder identificar a causa raiz daquele problema. E aí, sua utilização parte da premissa de que todo problema tem uma causa específica, o que chamamos justamente de causa raiz. E dessa forma, eliminar a causa raiz significa, consequentemente, eliminar totalmente aquele problema através da minha avaliação com a equipe. E aí, quais são as principais categorias? A mão de obra, são os recursos humanos, capital, intelectual, seres humanos, certo? Temos a máquina, que é uma das espinhas de peixe, que é um dos M, a instalação, equipamento e estrutura que é necessário para que eu minimize aquele problema. Materiais são matérias-primas, insumos consumíveis, o que é que eu preciso para minimizar isso, qual é o método para eu minimizar aquele problema, o processo, qual é o procedimento que eu devo executar, qual é a metrologia, eu tenho que medir, mensurar quantitativamente para poder ver se teve impacto ou não, através de números, aquele plano de ação que eu elaborei através dessa ferramenta, certo? E o meio ambiente que está inserido, natureza, o clima, ambiente sociopolítico, certo? Tudo aquilo que acaba impactando no meu processo de análise para aquele problema. E aí o passo a passo é definir claramente o problema a ser analisado por sua equipe, certo? É importante que todos tenham conhecimento do problema que está sendo analisado. Criar a espinha de peixe com os espaços para causas, que são os traços diagonais. Realizar uma tempestade de ideias, né, com a equipe para definir as possíveis causas para aquele problema. Definir as subcausas, que são os traços horizontais. E definir o plano de ação para aquele problema, né, que tem o maior impacto. Então, eu tenho aqui na cabeça do peixe o meu problema e vou colocando mão de obra, qual é o método, materiais que eu vou precisar, máquina, meio ambiente, medida, certo? Pode ser que eu não precise preencher todos esses 6 espaços, certo? Posso tirar a máquina, por exemplo, posso tirar o meio ambiente. Pode ser que eu não precise utilizar os 6, mas pode ser também que eu utilize, certo? Vai depender muito do problema apresentado e o problema que eu preciso analisar. A outra ferramenta é a matriz de Guth, que aí o G é gravidade, O urgência e o T de tendência. E aí ele vem através do semáforozinho, porque vai ser onde eu vou conseguir trabalhar alguns problemas, né, de forma mais imediata, os problemas consigo aguardar um pouco mais, então vai muito dependendo da gravidade, da urgência e tendência da ocorrência daquele problema. E aí é uma ferramenta de auxílio na priorização da resolução, né, que ela consegue classificar cada problema e julgar pertinente no seu serviço pela ótica da gravidade, que é o do problema, da urgência, que é a resolução dele, e pela tendência de priorizar com rapidez ou até mesmo de forma lenta, que eu posso fazer depois, que de imediato eu precise solucionar outros problemas que são mais recorrentes, tá bom? E aí a metodologia que colabora com a tomada de decisão a respeito da priorização dessas atividades, e que vai através dessas letrinhas, o G, o U e o T, gravidade, urgência e tendência. E aí, quais são os critérios para a avaliação do grupo? Cada um vai pontuar de 1 a 5, certo? Quanto menor a numeração, menor a gravidade. Então, por exemplo, gravidade. Valor 5, os prejuízos e as dificuldades são extremamente graves. 4, muito grave. 3, são problemas graves. 5, poucos graves. E 1, sem gravidade. Urgência, é necessária uma ação imediata, agora. Temos que resolver para agora, senão vai piorar o quadro, certo? 4, com alguma urgência. Eu posso esperar até o final da tarde para poder realizar, por exemplo. 3, o mais cedo possível. Então, até amanhã, até 2 dias, eu tenho que estar realizando esse problema, tá? 2, pode esperar um pouco. Em 1, não tem pressa. Consigo tranquilo aguardar, certo? Tendência, se nada for feito, a situação irá piorar rapidamente. Então, eu preciso tomar uma conduta muito rápida, certo? 4, vai piorar em pouco tempo, isso tratando-se de tendência, certo? 3, vai piorar a médio prazo. 2, vai piorar a longo prazo.
E aí tem que definir dentro da minha instituição o que é considerado pouco tempo, médio prazo, longo prazo, e um não vai piorar e pode até melhorar. Então, se eu tenho um de menor gravidade, de menor pontuação em relação à sua matriz Gucci, é que ele tem pontuação 1 em relação à gravidade, pontuação 1 em relação à sua urgência e pontuação 1 em relação à sua tendência, então eu consigo esperar. Mas se aquele todo gera um 5, gravidade 5, urgência 5, tendência 5, é algo que eu tenho que tratar de forma imediata, não consigo esperar, porque isso vai ficar acarretando outros problemas, certo? E aí é um exemplo, eu vou lá e listo meus problemas. Risco de queda, flebite, cirurgia insegura, falar na comunicação com a equipe. Então, eu vou destruindo todos esses problemas e vou colocando a gravidade, a urgência de cada problema e a tendência. E, em sequência, eu faço um cálculo. Vou multiplicar o valor que eu dei para a gravidade vezes o valor da urgência, vezes o valor da tendência e encontro o valor da minha matriz Gucci. E quanto maior a pontuação, maior a gravidade e maior eu tenho que resolver esse problema. Com maior urgência eu tenho que resolver esse problema, certo? Nem é mais urgência, que será, digamos, emergência, algo que eu não consigo esperar. E aqui está um exemplo. Falta de motivação dos funcionários, altos índices de atraso, deficiência na comunicação, né? E ele vem destruindo cada problema e vai pontuando. Por exemplo, na falta de motivação do funcionário, a gravidade deram 3, a urgência deu 3, a tendência deu 3. Então, eu vou multiplicar 3 vezes 3, pego o resultado, multiplico por 3, deu um valor de 27, certo? Alto índice de atraso. Gravidade deu 5, urgência deu 4, tendência deu 4. Multiplico esses três numerozinhos e dou o resultado. E aí, no final, eu vou fazer um ranking das maiores pontuações, que aí o primeiro é o que eu tenho que resolver o quanto antes. Digamos que por aqui, o exemplo foi 125 pontos da matriz Gucci. E aí foi considerado como primeiro a baixa disponibilidade de informática. E aí, pensando quanto gestor, pode ser que esse problema que entrou como ranking 1 seja até mesmo a solução dos problemas posterior. Talvez esse problema da baixa disponibilidade informática é que esteja acarretando a falta de motivação dos funcionários, deficiência na comunicação, porque os profissionais estão chegando lá para ler prontuário, se é um prontuário eletrônico, e eu não consigo avaliar de forma correta, porque não tem computador disponível para todo mundo, certo? Altos índices de insatisfação de quem? Do colaborador, porque eu também posso fazer matriz Gucci com meus colaboradores, ou até mesmo da equipe médica, ou até mesmo com os pacientes, certo? Então, tudo isso tem que ser avaliado de forma constante. E a minha matriz Gucci eu vou começar a trabalhar através desse ranking, porque são prioridades. A outra matriz é a matriz SWOT, certo? Também bastante conhecida, onde eu vou avaliar força, fraqueza, oportunidades e ameaças dentro daquele meu setor, dentro da minha instituição, dentro da minha equipe. Posso até fazer isso dentro da minha casa mesmo, junto com a minha família. Quais são as forças da minha família? Quais são as fraquezas para a minha família? Quais são as oportunidades que a minha família tem de melhoria? Quais são as ameaças, certo? E aí, quando venho para o S, que é de forças, é um fator interno positivo que avalia o que a empresa tem de diferente em relação à sua concorrente. A minha instituição tem protocolos bem detalhados, bem trabalhados, que minimizem riscos de incidentes nos pacientes, que outra instituição talvez não tenha. Tá? E aí, quais são os pontos positivos? Minha instituição é acreditada pela JCI, é uma instituição que trabalha com maior rigor, maior credibilidade, certo? Então, é uma instituição que tem forças. Quais são as fraquezas? É o fator interno negativo que avalia os pontos fracos da minha instituição em relação ao concorrente. O que a empresa precisa melhorar? É uma empresa que talvez pensou em tudo, mas não pensou em um PS com um protocolo de AVC, um protocolo de AM que demanda X tempo para poder atender. Essa é a fraqueza que eu observei que em outro hospital tem como ponto positivo, mas que no meu não tem. Então eu tenho que trazer isso como ponto de melhoria, certo? Oportunidades, que é o fator externo positivo, que avalia o que pode ser feito pela empresa e que ainda não foi feito, não é, certo? E aí a pergunta é, o que a empresa não está aproveitando? Será que eu não estou aproveitando profissionais renomados que gostariam de estar trabalhando com a gente e eu não estou nem para ele, não estou avaliando o currículo, não estou trazendo eles para a minha equipe, que são bons, que sabem trabalhar, certo, com protocolo, sabem trabalhar com hospital, que já tem uma experiência prévia de hospital acreditado e que só vai melhorar os processos da minha unidade, da minha instituição. Então, eu tenho que observar oportunidades que possam vir trazer para a minha instituição. E quais são as ameaças, que é o fator externo negativo, que mostra o que os concorrentes estão pondo em prática e pode ser uma ameaça para a gente.
Ah, eu vi que em um outro hospital tem um centro de oncologia que já trabalha com X tratamento e o meu ainda não trabalha. Por que não trabalha ainda? Vamos pensar em como é que podemos implementar isso, qual um plano de ação que podemos para poder trazer maior visibilidade para a nossa instituição e, claro, trazendo também segurança para o nosso paciente, né? Pensando nas metas internacionais de segurança do paciente. E é o que intimida a empresa, o que é que faz a empresa ter medo dos seus concorrentes e que eu possa trazer como pontos de melhoria. Então isso é importante, isso também posso trazer para a minha equipe, né? Quais são os pontos positivos da minha equipe? Quais são as fraquezas da minha equipe assistencial que eu possa trabalhar com ele? Quais são as oportunidades que eles podem ter? Treinamento, curso, reunião semanal, mensal com todos para debater, dar um feedback, certo? Quais são as ameaças que ele tem? Então tudo isso é importante a gente trabalhar dentro da nossa instituição, porque tudo isso vai fazer com que a gente trabalhe esse gerenciamento de riscos assistenciais, sejam eles clínicos ou não, tá bom? Então, acho que essas as ferramentas que eu queria mostrar para vocês hoje. Fico aqui o meu agradecimento por vocês estarem aqui até agora comigo. Espero que tenham compreendido um pouquinho sobre as ferramentas. Claro, tem diversas ferramentas que podem ser trabalhadas. Tem de Londres, tem diversas outras ferramentas que a gente consegue trabalhar, certo? Mas pelo período curto de tempo a gente não vai conseguir trabalhar hoje. Mas qualquer coisa estou aqui à disposição para vocês. Muito obrigado e até um próximo evento, tá bom? Obrigadão e tchau, tchau, gente.